Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, é a fonte da Malu Gaspar. A gente está falando daquela fonte que denunciou para a Malu Gaspar que o Alexandre de Moraes pressionou o Banco Central no caso do Banco Master. Se você estava sentindo falta de uma bomba neste canal, segura o seu café, pega a pipoca, senta aí direitinho, encosta numa bela almofada, porque hoje, meu amigo, a giripoca vai piar. Tem jornalista apostando até que Galípolo foi grampeado. E que essa coisa toda aí de Alexandre de Moraes e Banco Master não foi bem Galípolo contando pra Malu. Foi um grampo que supostamente colocaram nele. A coisa foi tão grotesca, que vários jornalistas, eu imagino que muito bem motivados, começaram a dizer que a Malu Gaspar é de direita, ultradireita e super direitista. Senhores, o Brasil não é para amadores. Durmam com um barulho desses. Nessa edição eu também vou comentar com você uma atualização do estado de saúde de Jair Bolsonaro que Carlos fez ontem no finalzinho da noite. Flávio Bolsonaro disparando nas pesquisas, o inviável Flávio Bolsonaro. Fica aí que eu vou te contar as métricas. E finalmente saiu o relatório dos direitos humanos da OEA. E obviamente que já tem jornalista na rede social dizendo que foi um desastre, uma frustração para nós bolsonaristas, porque o relatório não pontuou nada de errado aqui no regime de bananas. Fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início, que é muito importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí. Se você acha que o nosso trabalho é relevante para ajudar a esclarecer mais pessoas, pega nosso link, espalha aí pelas redes sociais, pelos redutos internéticos por onde você anda. Quanto você pode com o negócio aqui, ó. Antes de melhorar, disseram na Rádio Corredor que vai piorar muito. Então vamos aproveitar. Então a gente dá o start inicial aqui com o Carlos Bolsonaro trazendo informações a respeito de Bolsonaro, que fez a cirurgia para fechar as duas hérnias inguinais. Ele fez a primeira breve caminhada, conforme orientação médica, para reduzir o risco de trombose. E ontem, ainda antes de entrar em cirurgia, ele precisou de uma suplementação pesada de ferro para segurar o quadro de anemia, que já havia sido diagnosticado. Além do que já foi exposto, diz Carlos, a ausência de acompanhamento médico pessoal contínuo pode levar ao surgimento de novas hérnias, especialmente sem controle rigoroso da alimentação e da rotina diária dele. Por causa da facada, o presidente não tem mais uma parede abdominal que seja eficaz para segurar todos os órgãos e a tela não faz o papel de forma 100% ok. Então ele precisa, sim, de dieta regulada, exercício físico, fisioterapia, o que obviamente é muito limitado no ambiente prisional onde Bolsonaro está. Na sala VIP do Cachaça tinha até esteira ergométrica, não sei se era esteira ou bicicleta, mas tinha lá. Bolsonaro não tem, E o Carlos reitera aqui que sua condição clínica tende a se agravar, como ficou evidenciado no último episódio. As hérnias surgem porque a tela implantada não suporta a expansão abdominal, podendo causar aderências internas graves e potencialmente fatais, se não tratadas imediatamente. O presidente segue apresentando episódios de soluço, inclusive eu li um apêndice de uma notícia dizendo que os médicos estão já pensando, aproveitando o ambiente hospitalar, já pensando numa próxima cirurgia para resolver o problema do soluço. Que continua, Mas graças a Deus ele não teve vômitos que podem gerar a broncoaspiração, aí o caso fica um pouco mais grave. Até o momento, segundo Carlos, essas são as notícias e o quadro é extremamente preocupante. Então, podendo vocês, orem pelo presidente. O Carlos fez uma foto, deixou aqui, lá o presidente, embaçadinho de fundo. Deus, guarda nosso presidente, em nome de Jesus. Orem por Bolsonaro. E agora o recado é para Faria Limers. Agora o recado é para os Marsaletes. Agora o recado é para aqueles que garantiram que Flávio Bolsonaro era inviável. Silas Malafaia, meu pastor. Flávio Bolsonaro cresceu e já está ameaçando Lula no embate direto. A pesquisa é do Paraná Pesquisas e mostrou que o senador Flávio Bolsonaro reduziu desvantagem para o petista no primeiro turno e alcançou um empate técnico no segundo turno. Você poderia ter melhor notícia nesse final de semana? E finalmente saiu o relatório da OEA a respeito das liberdades de expressão aqui no Brasil e já tem jornalista como Guilherme Amado dizendo que o relatório da OEA foi tão ruim para o bolsonarista, foi tão ruim para o bolsonarismo que nós está tudo frustrado. Segura aí que eu vou passar para vocês a análise do Paulo Figueiredo e você vai responder lá na página do Guilherme Amado quem é que está frustrado. Paulo fez uma thread muito explicativa e eu sigo ela com vocês agora.
Ele diz que saiu tão esperado e demorado relatório especial sobre a situação de liberdade de expressão no Brasil, elaborado pela relatoria, né, dos direitos humanos da OEA, sob responsabilidade de Pedro Vaca. E ele fez alguns apontamentos. De maneira geral, o relatório é mais positivo do que antecipado. O texto afirma de forma clara que o Estado, inclusive o STF, não pode restringir a liberdade de expressão como base em conceitos vagos como desordem informacional ou desinformação, coisa que vocês estão cansados de me ouvir falar aqui. O trecho onde o Paulo destaca o texto é o seguinte: para a relatoria, conceitos como desordem informacional e informação gravemente descontextualizada não são categorias suficientemente explícitas para atender aos requisitos de legalidade na restrição da liberdade de expressão. E o texto, o Vaca, vai além. Ele diz: a relatoria desaconselha expressamente a criação de crimes ou sanções baseadas em desinformação dada a natureza ambígua do conceito. Isso me conta uma novidade. Não é? É igualzinho esse pessoal lá, e vamos escrever aqui um texto de ética para o STF. Véi, os caras não respeitam nem a Constituição Federal, que é a Carta Magna, vai respeitar texto de ética? Vão para os quintos. O relatório também critica duramente a falta de definições claras sobre o que seria discurso de ódio. Ah, Paulo, não brinca. Apontando que essa imprecisão tem servido para limitar injustificadamente o debate público. É o que a gente fala isso aqui, né? O relatório cita, inclusive, o caso concreto envolvendo ordem do STF para remoção de artigos jornalísticos sob o argumento de combate ao discurso de ódio e à subversão da ordem democrática. Conteúdo que depois precisou ser restaurado após forte reação pública e acusações de censura. Outro ponto que o Paulo destaca é o seguinte, que no relatório cita que não basta afirmar que a liberdade de expressão pode ser limitada. O Estado tem o dever de, 1, demonstrar como a conduta se enquadra na lei tipificada, respeitar o devido processo legal, inclusive ouvindo o indivíduo censurado, e 3, apresentar clara, específica e proporcional fundamentação. Sabe aquele negócio, aquela bobagem de ampla defesa? Sabe aquela bobagem de ouvir o censurado para que ele possa exercer o direito garantido na nossa Constituição Federal de ampla defesa? Então, pois é. O relatório da OEA concorda conosco, olha que beleza. O relatório também faz uma defesa, segundo Paulo, relevante das prerrogativas parlamentares, alertando que os mecanismos judiciais ou disciplinares não podem ser usados para intimidar ou inibir a atividade parlamentar legítima. Mecanismos judiciais ou disciplinares não podem ser usados para intimidar ou inibir a atividade parlamentar legítima. O Eduardo Bolsonaro que o diga, Carla Zambelli que o diga, Daniel Silveira que o diga, Jair Messias Bolsonaro. A relatoria lembra que, segundo a jurisprudência europeia, o Estado tem margem extremamente limitada para restringir o discurso parlamentar, admitindo exceções apenas em casos específicos que já estão previstos em leis devidamente tipificadas, o que virou uma espécie de alegoria aqui neste país. O relatório não é perfeito, segundo Paulo, mas traz críticas claras, técnicas e internacionais às práticas que temos denunciado há anos. Certamente poderá servir como base, como eu citei para vocês ainda há pouco, para novas ações, tanto aqui no nosso Congresso quanto nas representações no exterior. Então, quando alguém vier dizendo, pô, vocês quebraram a cara lá com o relatório da OEA, eu li lá na internet que tá tudo bem aqui no Brasil. Você aproveita esse trecho desse vídeo e eu vou fazer os shorts, então você fique atento. Que são os cortezinhos pequenininhos que fica mais fácil para vocês convencerem um petista burro de assistir. Então nós chegamos na bomba do século. Querido, querida, senta. Capricha no café. Colocou estomazil? Hoje não precisa, fica tranquilo, tá? Ontem o Brasil 247 denunciou que o próprio Galípolo é a fonte de Malu Gaspar. Gente, eu quase tive uma síncope quando eu li isso. Falei, meu Deus, agora o barraco desabou de vez. Ou para as ideias do Alexandre de Moraes, ou para as ideias do Galípolo. Porque se ele foi pressionado pelo Alexandre de Moraes, cedeu. E agora tá fazendo fofoca pra jornalista Malu Gaspar, véi, o barraco dele tá muito em perigo, praticamente no penhasco já, tá? Quem disse isso? Quem disse isso foi o jornalista Joaquim de Carvalho durante o programa Boa Noite 247, tá? Ele estava em companhia do Jefferson Miola e o Florestan Fernandes Júnior, e ele afirmou com todas as letras que o Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, seria a suposta fonte da jornalista. Tanto nas reportagens e colunas em que ela levantou suspeitas sobre suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes, no episódio envolvendo o Banco Master, e a gente ficou sabendo aí a boca miúda que não foi uma pressão qualquer, foi uma Big Master pressão, se é que você me entende.
E a fala de Joaquim apareceu no programa exatamente no momento em que eles debatiam a escalada de tensões em torno das acusações divulgadas pela Malu Gaspar e a forma como ela passou a cobrar publicamente uma manifestação do próprio Galípolo. Para Joaquim, o fato da colunista dirigir um desafio direto ao presidente do Banco Central seria um indício de que a origem das informações está no próprio dirigente da autoridade monetária. Para tudo agora, eu discordo veementemente dessa lógica. Para mim, isso não tem lógica nenhuma. Então, o Galípolo falou com ela, se ele é a fonte, ele falou com ela. E ela vai trair a fonte assim na cara dura? Duvido e faço pouco. Eu duvido e faço pouco. Para mim, o fato da Malu Gaspar confrontar, chamar para o confronto o Gabriel Galípolo é a prova exatamente do contrário, de que ela ouviu de uma fonte que ela considera fidedigna de que isto aconteceu e o Gabriel Galípolo está calado. Já que ela denunciou, o Galípolo tem que ser chamado às vias de fato para negar ou confirmar. Mas se negar, vai ter que provar, né? Então, eu discordo. Para mim, isso aqui é uma cambada de jornalista, que é o 247, tentando comprometer o Galípolo. Por que eles estariam fazendo isso neste exato momento? Deixa aí nos comentários para mim. Mas ainda tem outras suposições. A do Moisés Mendes também me chamou a atenção. Ele pergunta, o Galípolo foi grampeado? Porque, gente, no jornalismo existem regras que geralmente a gente cumpre quando a gente tem realmente comprometimento com o sacerdócio. Tipo, sigilo da fonte. A fonte vai dizer, olha, eu vou te dar um dado para você, em cima desse dado, desenvolver com mais facilidade, mais eficácia, proeficiência, uma investigação nessa direção aqui. Mas você não pode dizer que fui eu que falei, eu não falei nada. Certinho, certinho. Então, isso é como se fosse uma confissão, um confessionário com o padre. A gente não fala. Isso é compromisso com o sacerdócio da imprensa. E o Moisés aqui está dizendo, olha, para Malu Gaspar ter falado, sendo a fonte o Galípolo, ou ela traiu a fonte, o que seria gravíssimo, ou a informação veio do Galípolo, mas não o Galípolo conversando com ela. O Galípolo foi grampeado, ele estava conversando com alguém, desabafando com alguém. Eu não vou nem continuar a matéria, porque é tanto cabeça de burro enterrado aqui. Gente, isso está um escândalo. Certamente, o Alexandre de Moraes, que dizem pelos corredores de Brasília que está iradíssimo e aprontando aquela vingança com requintes de crueldade contra a fonte da Malu Gaspar, agora a gente entende por quê. Se foi mesmo Gabriel Galípolo, senhores, sai de baixo. Ele que peça muita ajuda a Deus. A coisa foi tão grave que um monte de jornalista começou a criticar demais a Malu Gaspar, chamando a Malu Gaspar de direitista, de superdireita, de ultradireita. E quando a gente pensa, tá bom, vovó Val, tá bom de chapéu de alumínio? Aí, meu amigo, aí o barraco desaba de vez. Capotou já no precipício. Olha o que trouxe a Mônica Bergamo. Ela garante que falou com o ministrão do tipo grandão, que o ministro falou, senhores, se o Vorcaro delatar, não sobra pedra sobre pedra em Brasília. Cai a República. E eu não sei se o Brasil está preparado para as verdades a respeito do Banco Master. Não precisa acreditar em mim, não. Eu aconselharia você também a não acreditar muito em Mônica Bergamo, mas vai que, né? Olha só. Que o dono do Banco Master, Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte, eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado. Sheila, uma pessoa que conhece das coisas, tá? E eu já vou adiantando, o senhor ministro grandão que conhece das coisas, eu posso garantir ao senhor que quem passou por uma lava-jato num primeiro momento de descobrir a verdadeira realidade do Brasil, filho, nós está preparado para tudo. Quem não deve estar preparado é quem tem o rabo sujo nessa grande operação do Banco Master. E segundo meu amigo Peter do canal Ancapso, parece que existem outros bancos envolvidos na mesma parafernália, inclusive em parafernálias diferentes. Mas você pensa que acabou? Não, senhores, não acabou. A coisa realmente pode ser muito profunda e eu desconfio que esse ministrão que falou com a Mônica Bergamo estava falando sobre isto aqui. Ele diz que só um cara como Lula para passar a perna em um cara como Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, o petista conseguiu que Donald Trump retirasse a Magnitsky contra o Alexandre em troca de nióbio e terras raras e da promessa de resolver o problema internamente. Eu cheguei a comentar sobre isso com vocês antes dele. Vocês sejam fiéis aqui, porque vocês ouviram aqui primeiro.
Ingênuo, Moraes ainda agradeceu a Lula no evento do SBT, sem imaginar a armadilha que parece ter sido montada pelo presidente com a ajuda da Globo e do Itaú, essencialmente. Aí vocês vão entender por quê. Quem conhece Lula sabe que ele vinha duvidando da parceria com Moraes desde que identificou a articulação entre Moraes, o ex-presidente Michel Temer e o cacique Gilberto Kassab para eleger o governador Tarcísio de Freitas a Brasília, ao Planalto, em 2026. Essa turma experiente realmente achava que o tripresidente desistiria de um quarto mandato. Sem lutar? Pergunta o Cláudio Dantas. Segura, gente. É extenso, mas vale a pena. Logo agora que José Dirceu planejava uma revolução, ora bolas, a história demonstra que o ex-sindicalista sempre usou o poder para negociar mais poder, mesmo entregando a causa, e neste caso, a causa da defesa da democracia esgotou-se. Além de esgotar, perdeu sua utilidade pública, que era obter a condenação e a prisão de Jair Bolsonaro. Olha que importante agora esse trecho. O que Moraes não entendeu ainda é que virar a página do bolsonarismo ainda é também virar a página do combate ao bolsonarismo, que significa aposentar o seu herói, agora apresentado pela Globo como um fardo moral. Vocês estão entendendo? Se você já resolveu o problema do bolsonarismo, você não precisa mais de um combatente aguerrido contra o bolsonarismo para defender a democracia, que foi o endeusado ovo que tudo vê durante todos esses últimos anos. E aí, quem decidiu que Alexandre de Moraes não serve mais? Especificamente, a Globo e o Itaú. E agora vocês vão entender por que o caso Master, o do banco, encaixa-se com perfeição às circunstâncias. Como todo mundo sabe, o Vorcaro avançou rapidamente no mercado de aplicações impulsionado pela XP, pelo BTG e pelo Nubank, que embolsavam até 100% de comissão para empurrar a milhões de clientes pessoa física os CDBs do Master, que tinham promessa de rendimento, senhores, de até 140%. Meu Deus do céu. Alavancado pela Faria Lima e com o apoio de bastidor do Centrão, anotem isso. Vorcaro também conseguiu entrar no restrito mercado de RPPS. Fecha aí e foca agora na informação. O RPPS é o regime previdenciário dos servidores. Foi exatamente aí que o Master começou a incomodar gente grande, como o Itaú, líder privado em gestão e maior custodiante de ativos do Brasil, com interesse estratégico no mercado de RPPS. E foi a partir daí que, segundo Cláudio Dantas, o quebra-pau começou no mercado. Porque, para quem não sabe, o Banco dos Moreira Salles compete ativamente para que prefeituras e institutos de previdência municipal aloquem suas reservas em seus fundos de renda fixa em multimercados. Mesmo que o dinheiro não esteja investido em um produto do Itaú, o banco ganha taxas para processar e guardar os ativos desses fundos. Ao gerir, por exemplo, a folha de pagamento ou manter um relacionamento com institutos de previdência municipal, por exemplo, tem facilitado a sua entrada no mercado de crédito consignado para servidores públicos municipais, um setor de baixíssimo risco e altíssima rentabilidade. Crédito consignado para servidores públicos. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa para os senhores? Mas eu vou dizer assim mesmo, segura aí. Espera que você vai gostar. O que Vorcaro talvez não tenha entendido é que mexer com o Itaú é mexer com a Globo, filho. Por quê? Porque tem campanha trilhardária do Itaú para com a Globo. Você mexeu com o Itaú, se você prejudica o Itaú, você fere a lucratividade da Globo, que tem seu maior destino em mídia e parceira histórica em diferentes projetos editoriais, Globo e Itaú. E não à toa, por exemplo, a revista Piauí dos Moreira Salles foi a primeira a alertar o mercado sobre a atuação agressiva do Master. O Globo entrou na campanha logo em seguida, vocês estão percebendo? Destacou não repórteres comuns, mas seus principais colunistas, Lauro Jardim, Malu Gaspar, que é ex-Piauí, para expor as vísceras do banqueiro topetudo. Ao farejar a mudança de humor do mercado em relação ao Master, André Esteves, que é do BTG, se afastou da operação dos CDBs e teria começado a abastecer os jornalistas com detalhes picantes da rotina de excesso de Vorcaro e de suas incursões no mundo político. Porque enfraquecer Vorcaro, longe do interesse republicano de melhorar o ambiente, melhorar o ambiente dos negócios, pareceu mais uma estratégia para atender o desejo do BTG de adquirir a participação do banqueiro mineiro na mineradora Itaminas, dona de reservas de alto teor de ferro, estratégica para a descarbonação do mercado global. Diretriz de gestoras globais como, por exemplo, a BlackRock, antiga conhecida aqui no nosso canal, que investida no BTG. Tá passado, amor? Calma.
A gente nem começou. A estratégia, porém, parece que não deu muito certo, porque Vorcaro logo sacou a sabotagem e decidiu vender a sua participação de 50% para os próprios fundadores da Itaminas, frustrando os planos de Esteves e irritando Dedé ainda mais. Hoje, segundo Cláudio, atribui-se ao dono do BTG o vazamento para Lula da informação sobre o contrato do Master com Viviane Barsi e os telefonemas de Moraes para Gabriel Galípolo. Então aqui, senhores, neste único parágrafo, pequeno, inclusive, que vocês devem estar assistindo aí meio descontextualizado aí, né? A gente fica sabendo que o dono do BTG, o Esteves, o André Esteves, vazou para Lula, o Cachaça, a informação da existência do contrato do Master com a Viviane. E que, além de ter um contrato, o ovo que tudo vê pressionou o Gabriel Galípolo no Banco Central. House of Cards? Meu filho, vem aqui pro Brasil e tenta acompanhar essa meleca toda. Aí, o Cláudio Dantas traz também, para dar um pano de fundo interessante, sobre o fator Trump, que ele diz que o enredo envolvendo o ministro do STF acabou se tornando um trunfo para Lula, seus embaixadores estatais, Joesley Batista e André Esteves, convencerem Donald Trump a suspender o tarifaço, retirar a Magnitsky, com a promessa de que o problema Moraes seria resolvido internamente. Agora vocês digam para mim se eu não fiz um vídeo aqui, acho que 3, 4 dias atrás, dizendo exatamente para vocês sobre essa possibilidade e que eu acreditava pouco, mas estava no meu radar. A matéria diz que o ministro mantinha relacionamento bancário com o Itaú, com o BTG e outros grandes players. Todos foram notificados pelo Departamento do Tesouro americano, o que trouxe elevado risco de restrições para suas operações nos Estados Unidos, prejudicando indiretamente a própria operação brasileira da BlackRock, que também investe pesado no Itaú e vem costurando parcerias com o governo federal e os governos estaduais. Desculpa, Cláudio Dantas. Para não oferecer nenhum risco a essas operações, era só encerrar as contas de Alexandre de Moraes e seus puxadinhos. Perdão, filho, não acho não, mas enfim, vamos seguir. O Cláudio garante que não é coincidência que a BlackRock também invista pesado na JF, do embaixador, entre aspas, Joesley, impulsionando seu projeto de expansão de 38 bilhões de reais até 2026. Como detalhou antes o Cláudio, o dono da JBS Estados Unidos foi crucial para a retirada da Magnitsky, não para aliviar Moraes, mas para dar uma vitória política para Lula pacificar a relação bilateral e turbinar a reeleição dos petistas com novos investimentos. Então não se espante se tiver gente do agro, gente da Faria Lima, gente dos bancos, gente das fintechs, todos olhando para dentro da tua cara em 2026 e fazendo assim. Você percebeu, meu pequeno padrãozinho, que nós, nessa terra de meu Deus, nós não é nada? Conta para mim nos comentários se por algum minuto havia passado todas essas possibilidades na sua ingênua cabecinha, que você usa só para passar shampoo. Conta aí para mim nos comentários, pelo amor de Deus. Eu tô beijo. Agora, eu custo muito acreditar que Luiz Inácio tenha sabedoria, estratégia, expertise para fazer tudo isso. A pergunta que não quer calar, quem é que está por trás de Luiz Inácio, dizendo, olha ali, olha lá, vem cá e tal. Será que é o Dirceu? Porque tem muita gente que garante que o cérebro pensante do PT é o Dirceu. E você, acha que é quem? Deixa nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Seja generoso na nossa caixinha de final de ano, a gente está precisando bastante. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Hoje tem resposta por vídeo, tá? Resposta aos comentários por vídeo. Tô bege, pessoal. Tô realmente muito bege. Bege em demasia. Eu tô demasiadamente tudo hoje.